Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marden. Iremos aqui iniciar mais um vídeo diretamente aqui do canal da Fé, uma live ao vivo. O tema dela hoje é como você tem a coragem de ser o mesmo. Não tenha coragem de ser o mesmo, seja diferente. Veja o que está escrito aqui, ó. Eu vou estar lendo para você. Se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 5 em diante. Diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja o que está escrito aqui no Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Meu amado, você já prestou atenção? As coisas todas são em movimento. O Sol movimenta. A Terra tem dois movimentos em volta do Sol. Tem um movimento em torno dela mesma, que é o movimento de dia e noite. E tem um movimento que demora 365 dias, que é o movimento anual. Então tudo está em movimento, tudo movimenta, tudo tem uma dinâmica. E presta atenção, como a pessoa tem a coragem de permanecer sempre na mesma coisa, sempre acreditando no mesmo ideal. Não, muda. Eu quero te falar, olha o que está escrito aqui, ó, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5. Vou ler novamente. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Presta atenção. Tudo está feito. O que eu quero passar para você aqui nesse momento é como você tem coragem de ser você mesmo. Aí você fala assim: realmente eu preciso mudar. Aí você fala assim: eu preciso pintar a cor do meu cabelo, eu preciso fazer a barba. Não, isso vai ajudar, isso vai melhorar. O que eu quero que você faça é uma mudança. Não tenha coragem de mudar. Não seja você mesmo. Se você for só você próprio, você está tendo a coragem maior do que a coragem de transformar. Olha o que está escrito: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque isso é verdadeiro. Não é eu que estou dizendo. Então presta atenção, a pessoa tem coragem de não mudar de condição de vida. Aí você fala assim: você tem que mudar. Aí o pensamento da pessoa é o seguinte: aí eu tenho que pintar o cabelo, aí eu tenho que pôr um brinco, aí eu tenho que pôr um pince, aí eu tenho que fazer uma tatuagem. Não, é a mudança para que promova em você a transformação. Como isso? E veja aqui o que está escrito, ó. E tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu já fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás. É um dos vídeos mais visualizados. Quando Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu pergunto: você é o quê? Você é Alfa e Beta. E você sabe o que é Beta? Beta é a capacidade que você tem de transformação. Exemplo, quando Deus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, significa que Ele é o princípio e o fim. Se Deus é princípio e fim, eu e você é o quê? Nós somos Alfa e Beta. Então o que nós somos? Alfa, princípio e Beta. Beta, para quem é programador, que mexe com programação, ele sabe o que eu vou dizer. Significa é aquele que está em constante desenvolvimento. É o que está em constante transformação. É o que está em constante mudança. Os gregos inventaram uma palavra que chama alfabetização. O que é a alfabetização? É você pegar uma criança que não tem conhecimento, instruí-lo
incluí-lo na escola, e aí na escola ele vai adquirindo sabedoria, conhecimento e ele vai desenvolvendo. Ele é beta. E uma coisa que eu quero dizer aqui para você que está aqui na live, eu quero agradecer a presença de todos aí, isso tira de você uma coisa, o direito de ter medo de errar. O erro está intrínseco no beta, mas não intrínseco no alfa e no ômega. Quem é alfa e ômega? Deus. Quem é alfa e ômega? Jesus Cristo. Quem é alfa e ômega? O Espírito Santo. Mas eu e você somos alfa e beta. Quando nós se tornamos alfa e beta, nós estamos falando o seguinte, espera aí, eu então posso fazer uma coisa e se der errado, eu não preciso preocupar? Não. Não é que você não precisa preocupar. Você não pode cometer o mesmo erro de novo. Mas quando você faz e errou, o que você tem que fazer? Levanta, corrige e tenta novamente. Fazer diferente. Não fazer o mesmo erro. É fazer diferente. E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, você vai viver em constante transformação. Deixa eu te falar, não sou eu que estou dizendo não. Olha o que está escrito aqui, ó, Apocalipse 21:5. Olha o que está escrito, eu vou ler novamente. Quem está falando isso é Deus, falando para o profeta João. Está escrito assim, ó, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescenta e escreve. Está escrito assim, ó, e acrescentou e escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Como assim, Marden? Tudo está feito. Eu quero te ensinar algo aqui muito importante. Você, às vezes, eu gosto de falar para pessoas que às vezes têm uma autoestima baixa. Isso é bom. As pessoas não darem nada para você. E aí o que você deve fazer? Você deve mentalizar o que você sonha, o que você quer. Mas você deve mentalizar e falar. Por quê? As coisas funcionam primeiro no mundo da ideia e depois no mundo da verbalização. Talvez você não é nada. Talvez você não é médico, não é engenheiro, não é empresário, não tem nada, nenhuma formação. Mas o que você tem que entender é que você não pode ficar na forma que você está. Você tem que movimentar, você tem que mudar. Então o tema da live hoje é o seguinte, como você tem coragem de ser a mesma pessoa durante muito tempo? Ser o mesmo durante... Não, tem que mudar, tem que ter transformação. Primeira coisa que você vai ter que fazer na vida sua, começar um parágrafo e botar um ponto. Ou então uma vírgula. Como assim, Marden? Você vai falar o seguinte, e não vai colocar metas que você não consegue cumprir, porque senão você vai acabar se autoanulando. Vou te dar um exemplo. Você vai falar o seguinte, vou ensinar uma coisa básica para quem não gosta de ler. Aí eu vou ler 10 páginas por dia hoje de um livro. Não faz isso, você não vai cumprir. Então o que você tem que fazer? Vou ler um parágrafo. Começa lendo um parágrafo. Lê um parágrafo, legal. Senti que eu executei algo que eu propus. Beleza, vou ler 2, ler 2, ler 3, ler 3 e vai. Em pequenas rotinas, desenvolvendo a cada momento. Agora preste atenção. O que eu quero te mostrar aqui é algo que poucas pessoas acreditam e não põem em prática. Mas o meu objetivo é o seguinte, eu estou aqui não para te agradar. Eu estou aqui para te ensinar uma verdade, te ensinar um conhecimento que aconteceu comigo e acontece comigo. E eu quero que você usufrua disso. E você, para usufruir, você tem que testar o que eu te ensino. Por quê? Eu ensino para meus alunos na medicina, eu falo com eles uma coisa muito importante. Eu falo com eles o seguinte, ó. Se tem um professor que se acha fodão, sai de perto do cara. Não fica perto dele. Por quê? Você quer ver se ele realmente é fodão? Começa a perguntar para ele várias coisas. Primeira coisa que você vai provocar na vida sua em relação ao relacionamento com ele, ele vai deixar de gostar de você. Ele vai pensar que aqueles questionamentos é porque você está querendo derrubar ele. Não. Aqui eu vou falar para você o contrário. Você tem que questionar
e fazer prova do ensinamento de qualquer pessoa, não só a minha, mas de qualquer pessoa, se aquilo que a pessoa está te ensinando realmente funciona. Então, nessa passagem aqui, está fazendo prova de duas coisas. Deus está falando que Ele faz nova todas as coisas. E aí Ele fala, anota e escreve, porque isso é verdade que, ó, não sou eu não, vou ler novamente, ó. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então deixa eu falar com você. Se o que eu estou te ensinando aqui está dentro da Bíblia, e se não acontecer na vida minha e na vida sua uma transformação de você acreditar em Jesus Cristo e viver em constante mudança pela renovação do Espírito Santo, se isso não mudar, isso aqui é mentira. E eu sou enganador. E não existe Jesus, Espírito Santo e Deus, não é. E quem é ateu é quem está no ato da verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que você tem que ter, essa luz do esclarecimento e entender que o que está escrito aqui é verdade. E presta atenção no que ele diz. Eis que está tudo pronto. Como assim, Marden? Está tudo pronto. Vou te ensinar algo aqui. Quando eu ensino as pessoas a falar assim, moço, declara Jesus como seu rei, como seu tutor, como seu professor, você vai ver que vai mudar muita coisa. Então, vou te ensinar algo simples aqui que não vai tomar seu tempo. Pegue qualquer Bíblia ou qualquer Novo Testamento, coloca sobre a mão e fala assim, Jesus, eu, vou falar como se fosse eu, Marden aqui, ó, eu, Marden, declaro, tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Coloque em mim o Espírito Santo. Eu declaro, tu és o meu rei, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. O Espírito Santo é o meu professor e tutor. E o Pai, eu entrego a minha vida nas mãos dele, de corpo, alma e espírito. Pronto. Doeu? Não. Você vai passar vergonha? Não. Apareceu um anjo? Não, mas você confessou com seus lábios, com sua boca, o que a Bíblia pediu para você fazer. A partir desse momento, o que vai acontecer? Você foi selado pelo Espírito Santo. E aí você adquiriu um password, ou uma senha. Que senha é essa, Marco? Esse password, dessa senha? Você adquiriu o acesso ao céu. Aí é o que Jesus Cristo disse a Pedro. O que será ligado na terra, será ligado no céu. Então você foi conectado na terra. E aí você foi, presta atenção, eu vou chegar aqui na frente ainda. Olha o que está escrito. Você vai entender que e tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem, ó, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de águas da vida. Presta atenção, darei de graça a fonte de águas da vida. Darei de graça. Então o que vai acontecer? De você vai surgir fonte de transformação, fonte de iluminação, fonte de vida, fonte de crescimento, e você será anamorfo. O que é isso, anamorfo? Você vai ser como a água. A água não perde tempo com rancor, a água não perde tempo com mágoa, a água não perde tempo com contenda, a água não perde tempo com obstáculo, a água não perde tempo com nada. Com nada. Por quê? Se aparecer um obstáculo, ela passa. É anamórfica, ela passa. Se vai aparecer um obstáculo por cima, ela vai por baixo. E rios de água viva fluirão de você. Ó, fontes de água viva, ou seja, a bênção, a transformação não vai ficar só em você, não. Você vai ter que provocar transformação na vida do outro. É isso. Então eu pergunto, o mesmo momento que eu comecei a live aqui, como a pessoa, não vou falar de você porque eu sei que quem está aqui, está ouvindo, já não vai ser mais a mesma pessoa.
Como a pessoa tem coragem de ser ela mesma durante muito tempo? Ninguém perguntou, eu mesmo pergunto para mim mesmo responder. E aí você vai entender o que eu vou dizer agora. Marden, então peraí. Eu conheço gente que está na igreja evangélica há 40 anos e a vida dele é a mesma coisa, é até pior do que quem não é. Você já percebeu isso? Eu conheço gente que está na igreja católica que a vida dele não muda. É na igreja todo dia, mas não muda. O que é isso? Presta atenção. Isso chama-se religiosidade. Ele é religioso, ele colocou o manto da religiosidade e o óculos da religiosidade. Então ele acredita que para que ele sirva a Deus, ele tem que ser coitado, ele tem que ser manso, ele tem que ser tranquilo, ele não pode brigar com ninguém, ele tem que ser passivo a tudo, ele tem que ser depressivo, ele tem que ser calmo, ele tem que ser... Não. Para. Primeira característica, quando você confessa o que eu te ensinei, fala, Jesus, eu te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e o Espírito Santo é meu professor e meu tutor, e a partir de agora eu sou uma nova pessoa, o que vai acontecer? Você vai ficar intrépido. O que é intrépido? Você não vai ter medo de nada nessa vida. De nada. Vai ser igual Davi. Como assim, Marden, igual Davi? Davi, um urso vinha pegar uma ovelha, Davi partia para cima do urso. Porque tinha o Espírito Santo de Deus. Depois você vai ver no livro de Reis, quando Davi tinha, Davi tinha 7, dos irmãos, ele era o 8º. Davi, eram 10 pessoas na família de Davi. 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 3 eram mulheres e 7 homens. E aí o que aconteceu? Quando o profeta chega na casa de Davi, os irmãos de Davi já eram soldados, já eram homens de guerra. O pai de Davi apresenta todos os outros irmãos de Davi, menos Davi. E Davi estava onde? Lá na mata, cuidando das ovelhas. Então o que eu quero falar para você? Eu quero falar hoje para quem se acha pequeno, para quem se acha fraco. Eu quero que você receba na vida sua o Espírito Santo de Deus e se torne anamorfo. E vive em constante desenvolvimento, como está escrito aqui em Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. E Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, você nem morreu, cara. Às vezes você está depressivo, às vezes você está de cabisbaixo, às vezes você está ali, mas põe a fé sua em Deus. Não coloque sua fé em homem. Não coloque sua fé em mulher. Não coloque sua fé em empresa. Não coloque sua fé no curso que você tem de graduação. Coloque em Deus. E você verá que Ele transformará a sua vida. Você vai viver em transformação a cada momento. A cada momento. Eu vou falar aqui algo que vai chocar. Vai chocar. Vai chocar. Teve uma época, eu passei um problema muito sério. E um moço chegou para mim e falou comigo, ele ficou sabendo do meu problema, aí ele chegou para mim e falou comigo assim, senta aqui comigo, eu posso te ajudar. Eu falei, como? Ele falou, eu posso te ajudar. Eu falei, moço, como que você pode me ajudar? Se você nem ajuda você mesmo, como que você vai me ajudar? Ou seja, é como Jesus Cristo diz, um cego conduzindo outro cego. Aí ele falou, por quê? Eu falei com ele, deixa eu falar com você abertamente. Você tem vício do cigarro. Você tem vício da bebida. Não precisa falar mais nada em relação à sua vida conjugal. Então, como que você vai me ajudar? Então, Marden, você pegou pesado? Peguei. Por quê? Como que quem vai te instruir tem que estar pelo menos no mesmo nível de vida sua. Então, o que eu te recomendo? Conecta a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem uma transformação de vida. É eles que vão te instruir. Por que, Marden? Porque quando você recebe o Espírito Santo, o que acontece? Você recebe o quê? O discernimento. O discernimento.
talvez alguém que está me acompanhando, eu acho que eu vi que deve ter uns 2 que trabalham na parte do direito aqui, na live. Eu vou falar uma coisa e eles compreendem isso perfeitamente. Só que no direito tem isso, só que no mundo espiritual é diferente. No direito, o cara pode usar da prerrogativa de permanecer calado e não falar nada que venha complicar a vida dele para que ele não seja incriminado. No mundo espiritual, para Deus é diferente. O rei Salomão, em Provérbios, ele fala algo tremendo. Ele fala assim: confesse os seus pecados a Deus, para que isso não te impeça de prosperar. Nossa, aí você fala assim: uai, agora que eu estou entendendo, eu estou fazendo um tanto de coisa errada e não vai, eu estou patinando, por quê? Você não confessa, tem que confessar. Fale para Deus, abre o seu coração. Fala assim: ó, eu fiz isso, eu estou assim, assim, assado, isso aqui não está certo. Eu quero viver uma transformação. A partir daí, o Espírito Santo entra, limpa você, coloca em você uma fonte, e essa fonte vai transbordar para que você ajude outra pessoa. Por quê? Você mudou, você teve uma transformação. Ou seja, é isso aí que é o beta. Deus aqui, ó, aqui está falando que Jesus e o Espírito Santo de Deus é alfa e o ômega, princípio e fim. Deus é o quê? Eu e você é o quê? Perdão, alfa e beta. Ou seja, nós vivemos em constante transformação. Eu quero que você chame mais pessoas, porque eu vou fazer uma oração no final para que abençoe você que está na live e pessoas que estão precisando de oração para que tenha mudança. Eu vou falar outro versículo aqui, continuando em Apocalipse 21, que você vai entender. Vou continuar no 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. O vencedor herdará estas coisas. O vencedor herdará essas coisas. Presta atenção. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Vários metafísicos já entenderam isso. Só que eles chamam isso de poder do universo. O que é isso? Eles mandam uma pessoa mentalizar, falar e acessar o céu. Isso é independente, gente, de religiosidade. Eu falo assim porque eu estou falando aqui, tem pessoas que são católicas, e tem pessoas que são evangélicas, e tem pessoas que são espíritas. Deixa eu falar com você. Deus não é nem católico, ele não é nem evangélico, e ele não é nem espírito. O que ele é? Dono do universo e Pai de Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. É igual você pegar a Bíblia e falar: a Bíblia tem Velho e Novo Testamento. Não. Velho e Novo Testamento foi uma divisão pedagógica que os teólogos criaram para entender os momentos em que ocorria as passagens proféticas da Bíblia. Mas a Bíblia você tem que botar na cabeça o seguinte: ela é a palavra de Deus e ela existe antes de Cristo, tem eventos que existem antes de Cristo e tem eventos que existem depois de Cristo. É isso que você tem que pôr. E aí o que eu quero mencionar aqui de forma rápida aqui? Tudo está feito. Então, se tudo está feito, o que você tem que fazer? Ir lá, acessar e pegar e trazer para a sua vida. Como? A partir de hoje você vai falar o seguinte: eu sou forte em Deus. Eu sou transformado em Deus. A minha família é abençoada em Deus. Por quê? Deixa eu falar com você aqui. Você fazendo oração, você falando isso tudo que eu estou dizendo, você sofre ataque maligno para tentar acabar com você, com sua família, com seus filhos, com tanta gente. Você imagina se você não estiver fazendo isso? Vocês estão entendendo? Eu espero que você entenda isso. Aí alguém poderia perguntar, e eu pergunto para mim mesmo responder: Marden, você não sofre esses tipos de... Lógico, moço, todo mundo tem ataques contra tudo que você imaginar, mas você tem que estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Aqui, ó, na palavra de Deus. Senão você perde. Não adianta você confiar na força dos seus braços.
Você tem que confiar em quem? No nome de Jesus Cristo, no Espírito Santo, em Deus. E aí, acesse lá o céu e fala: eu sou forte, a minha casa está protegida, a minha família será restituída, a minha família será transformada, a minha família será conquistada pelo poder do Evangelho, e todo mal que se levantar contra ela perecerá. Se está destruído, Deus vai refazer, Deus vai construir, Deus vai reformar, Deus vai transformar. Eu sou transformado. Deixa eu falar com você uma coisa interessante aqui. Eu senti de Deus de falar isso. Existe uma coisa maligna que foi criada pelos pseudos intelectuais que chama QI, coeficiente de intelecto. Deixa eu falar com você, não põe QI na vida sua, não. Não coloca. Por quê? O QI é um estigma para falar que uma pessoa é mais inteligente que a outra geneticamente. E o que eu aprendi andando com Deus é o seguinte: vence quem permanece. Eu vou falar uma passagem aqui interessante. O rei Saul, que precedeu Davi e Salomão. O rei Saul era criador de jumentas. O cara era muito ignorante. Era um cara sem instrução nenhuma. A palavra de Deus fala aqui, ó, a Bíblia fala lá, que em momentos, ou seja, em segundos, ele recebeu o Espírito Santo da vida dele e se transformou em um homem intelectual. Aí você vai falar: Marder, você está querendo dizer que é varinha de condão? Não. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe, não é poder só de revelação, poder de falar em mistério. Não, você recebe discernimento, poder de discernimento. O que é discernimento? Discernir se aquilo é verdade ou não. Saber se as pessoas estão te enganando ou não estão te enganando. Saber como aprender as coisas do princípio. Como assim aprender as coisas do princípio? Tem gente que pensa que é só estudar que vale a pena. Não, eu ensino isso aos alunos da medicina. Fala coisa, ó, vocês estão estudando, mas estão estudando errado. Tudo que você for começar a estudar, você tem que partir do princípio, do início, para que você não perca tempo em estudar de forma errada. Então, o QI, ele estigmatizou pessoas com grande capacidade e as pessoas acreditaram que elas não tinham coragem, não tinham condições intelectuais de chegar a local nenhum. Às vezes você está aqui me ouvindo, Deus está mandando eu falar outra coisa. Você fala assim: pô, eu nasci pobre, nasci numa roça, nasci em tal lugar, nasci numa favela. Cara, você nasceu melhor do que Jesus. Jesus não nasceu nem em casa, o cara nasceu numa caixa com palha, numa manjedoura, e tocou o terror na terra. Então não olhe para isso. Não olhe. Olhe para uma coisa: aonde que eu vou chegar? Aonde que eu vou chegar? E aonde é que você vai chegar? Você vai chegar em Deus. Com Deus você vai ter vitória. Deixa eu falar com você. O que é líder? Líder não é quem vence toda hora, não. É quem permanece lutando. Aprendi isso. O que é liderar? Não é vencer direto. É o quê? É permanecer lutando. Porque o próprio Salomão fala: nem sempre o mais inteligente e o mais forte vence. Salomão fala: vence quem permanece. Ou seja, o insistente. Quem insiste. Correto? Vou dar continuidade aqui, senão a live fica muito longa. E aqui está escrito: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei, presta atenção, seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, aparta-lhes e cairá e será entregue no lago de fogo. Ou seja, eu não vou entrar nesse viés aqui, porque eu não sou juiz e não vou entrar para julgar a vida de ninguém. A vida das pessoas, cada um sabe o que faz com ela. Não precisa você ficar acusando ninguém, não. O próprio Espírito Santo de Deus fala com ele, sabia? Exemplo, se eu fiz alguma coisa de errado,
Não precisa alguém me acusar, não. O próprio Espírito de Deus fala comigo e testifica no meu coração, na minha mente e no meu espírito que eu estou errado. Basta eu abrir o coração, pedir o perdão, o arrependimento e eu vou ser transformado. Agora, se eu acumular aquilo, guardar dentro de mim e achar que aquilo é bom, que eu sou espertalhão, que eu ultrapassei, aquilo vai crescendo. Vai crescendo e aquilo só vai gerando um abismo. Um abismo chama outro abismo. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa: os covardes. Covardia. Você não deve temer jamais nada nessa terra. Não tema nada. 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 Instituição. Não tema. Deus é contigo. O Senhor vai ter que fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Porque se não mudar, isso aqui que eu estou lendo aqui é mentira. No Salmo 138 fala: provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um tempo atrás eu estava fazendo uma live e um dos participantes escreveu algo muito importante. Falou assim: Marden, não fica, você ensina muito a fazer prova de Deus, não faz isso não, ensina o povo a agradecer. Sim, moço, agradecer, todo mundo tem que agradecer por obrigatoriedade e obrigação. Só de você ter recebido a vida e só dele ter escolhido você primeiro do que você escolheu ele, isso é nato. Mas você tem que fazer prova de Deus. Por que você tem que fazer prova de Deus? Para que você, talvez o Deus que você está seguindo não é verdadeiro. Na época de Salomão, de Davi, eles todo momento tinham que provar que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Por quê? Eram pessoas influentes. E se não provasse que o Deus deles era um verdadeiro e que o Deus deles fazia menção, o que acontecia? Eles ficavam envergonhados. Eu vou, nesse momento, é até aqui que eu vou estar lendo, mas eu quero falar uma coisa aqui, algo muito importante. Vou contar uma história breve para você entender o que Salomão fez e por que Salomão se tornou o homem mais sábio de todos. O que Salomão fez? Quando Adão e Eva caiu no engano da serpente no jardim do Éden, o homem perdeu a vestimenta e a autoridade para acessar o céu. Essa autoridade foi dada novamente quando Jesus Cristo foi batizado pelo João Batista, que era seu primo, lá no Rio Jordão. E aí volta novamente essa autoridade para a terra. E ele transfere isso para mim e para você quando nós colocamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, como o Espírito Santo como nosso tutor e professor, e o Pai dele, que é o Deus Pai, como o Senhor da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Aí dá esse acesso e você recebe de volta a imagem e a semelhança de Deus. Antigamente, no período de Salomão, Salomão é pré-Jesus Cristo, Salomão, para receber essa autorização, esse revestimento, ele tinha que matar, sacrificar animais para que os pecados dele fossem perdoados e Deus recebesse, e aí ocorresse a limpeza, ou seja, a expiação da alma, do espírito e do corpo dele, para que Deus recebesse as orações dele. Só que no período de Salomão, era um bezerro, ou uma ovelha, ou um pombo, dependendo da qualidade, da condição financeira de cada família. O holocausto era desse jeito. Se a família era muito pobre, era uma pombinha. Se a família era mais ou menos, era um cabritinho. Se uma família era grande, rica, era um boi. E aí ia. Era conforme o número de pessoas e a qualidade. Aí o sumo sacerdote entrava com a corda amarrada no lombo dele, aqui, ó, na lombar dele, e sacrificava isso em prol daquela família. Aquela família, e aqueles membros daquela família recebeu acesso novamente. Você sabe o que Salomão fez? Em um dia, Salomão sacrificou mais de 1000 animais a Deus. E o que aconteceu? Deus apareceu para ele à noite e falou: Salomão, me pede o que você quiser. Olha o que aconteceu. Enquanto apresentava Salomão apresentou mais de 1000. E Deus apareceu para ele e falou com Salomão o seguinte: me pede o que quiser. E Deus deu a Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria para reinar Israel. E foi o rei que mais construiu riqueza em toda a geração humana. Até hoje
Não tem ninguém que construiu mais riqueza do que Salomão e não teve a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, vou falar rapidamente aqui, era na arquitetura, no direito, na botânica, na medicina, na veterinária, na espiritualidade, na agronomia, na tributação e na economia. Ou seja, o cara era completo. Completo. Só que aconteceu uma coisa com Salomão, que é o que lá em Jeremias fala. Não alegre o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria e o rico na sua riqueza. A sabedoria de Salomão, infelizmente, fez Salomão sair da presença de Deus. Então o que eu quero para finalizar agora? Não seja a mesma pessoa, muda, seja em constante transformação. E aí, quando Salomão estava na presença de Deus, Salomão viveu em constantes transformações, se tornou o homem mais sábio do mundo e o rei mais rico, porque estava na presença de Deus. Quando Salomão saiu, perdeu tudo, acabou com tudo. Chegou ao ponto que Deus levantou para matar Salomão. E falou: Salomão, eu não vou te matar por causa de seu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi era o pai de Salomão com uma mulher que chamava Betseba. E Deus não fere Salomão, mas fala com Salomão: os seus herdeiros não herdarão o seu reino. E aí, eu quero finalizar aqui essa live dessa forma. Não faça o normal. Salomão fez o extraordinário e recebeu o extraordinário. Mas se perdeu ao sair da presença de Deus. O que eu quero te ensinar é o seguinte: entre na presença de Deus e você viverá uma vida nova, como está escrito aqui em Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E para que você seja novo, Jesus Cristo fala uma coisa como falou com Nicodemos: é necessário nascer de novo. E como que é nascer de novo, Marta? Eu preciso ir na igreja? Não! Você tem que ser conectado na fonte. Quem é a fonte? Jesus, Espírito Santo e Deus. Olha que coisa legal. Que país que Jesus era? De Israel. Qual é a religião judaica? Israel, o povo é judeu. Qual é a religião judaica? O judaísmo. Jesus Cristo ensinou o judaísmo? Não. Ele ensinou religiosidade? Não. Olha o que ele falou: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, moça, é Ele. Eu não estou te chamando aqui para ser crente. Eu não estou te chamando aqui para ser evangélico. Eu estou te chamando aqui para ser conectado em Jesus Cristo. E viver uma vida nova a cada dia. E parar de ser o mesmo. Como você tem coragem de ser o mesmo esse tempo todo? Amém? Então, nesse momento, irei fazer uma oração. E concorde comigo na oração, porque existe uma lei que fala o seguinte: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, crendo, recebereis. Essa lei é a lei da Nike, sabia? Onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, crendo, recebereis. Marde, como é que é isso, a lei da Nike? A lei da Nike é this is do. Somente faça isso. Ou seja, somente faça. O que é isso? O just do. O que é isso? Somente faça. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que fazer. Você tem que tomar atitude. E aí, conforme vai acontecendo as coisas, você vai melhorando e vai adaptando. Correto? E o que eu quero é que você seja conectado à fonte. A Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Mas nada. Não estou te chamando para ser evangélico, nem ser católico, nem ser espírita. Estou te chamando para estar conectado a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus. Nesse momento, eu vou falar aqui algo muito importante. O que é isso? A Bíblia. Ela é o quê? O contrato que Deus te dá aqui na terra quando você confessa Jesus como o Senhor da vida sua. Então, quando você for fazer uma oração, eu sugiro que você pegue ela e põe ela na mão. Porque é uma forma de você reivindicar contratualmente as promessas que estão escritas aqui para a sua vida. Mas isso, lógico, dentro de um patamar que você entre numa comunhão com Ele. Correto? Então, vamos fazer essa oração nesse momento. Repita comigo. Fala assim: Senhor,
Entrego a minha vida, a minha alma e o meu espírito a Jesus Cristo. Eu reconheço o sacrifício do Calvário que Ele fez para me salvar. Declaro o Espírito Santo meu tutor e o meu professor. Declaro o Pai, Deus Pai, como o Deus da minha alma, do meu corpo e do meu espírito. Limpa-me, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça viver em constante transformação pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, para que em Ti eu tenha vida e vida em abundância. Eu declaro, eu tenho Pai, eu tenho Filho, eu tenho o Espírito Santo. E no poder da palavra, que eu acredito que agora, eu declaro, eu jamais sou o mesmo em Jesus Cristo. Eu jamais sou o mesmo em Jesus Cristo. Eu jamais sou o mesmo em Jesus Cristo. Ou seja, a partir de agora, você vai viver em constante mudança. Você vai viver em constante transformação. Por quê? Porque você recebeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você agora tem o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se alguém te perguntar o que você é, você vai falar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando você é imagem e semelhança de Deus, você nasceu para quê? Governar, reinar, dominar e desfrutar. Então desfrute. Preste atenção. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem crê em mim terá vida e vida em abundância. Ou seja, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus quer fazer que você seja melhor, que você seja transformado. Amém? Que as eternas graças do Senhor e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida, sobre a família, sobre cada um de vocês. Que o Senhor abençoe você nesse momento, em todo esse mês, em todo esse ano. Que livre você de acidentes, de assaltos, de investidas do mal contra a sua vida. E eu declaro, você é abençoado, a sua família é abençoada, a sua casa é abençoada, o seu trabalho é abençoado, você é abençoado. Todos em sua volta receberão a bênção de Deus na sua vida, agora e para sempre. E você será transformado pelo poder da renovação do Evangelho. Amém? Muito obrigado, gente, por todos aí que participaram. Nesse momento nós vamos encerrar essa live. E querendo Deus, no próximo domingo, iremos iniciar nesse horário também novamente. E iremos fazer várias lives de transformação. Deixa eu falar com você. Isso não é culto. É apenas ensinamento dentro da Bíblia, para que você tenha mudança e transformação de vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.